como o TRE da Paraíba está se preparando para as eleições do próximo ano? O Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, nas eleições do ano que vem, de 2016, como são eleições municipais, o Tribunal Regional e a Procuradoria Regional Eleitoral terá um papel de coordenação dos juízes e dos promotores eleitorais para que eles possam, no caso dos promotores eleitorais, fiscalizar a aplicação, a observância da lei e, no caso do Tribunal Regional Eleitoral, que os juízes julguem, né, e instruam os processos, as representações em tempo hábil para que possa haver, então, uma eleição justa, uma eleição transparente. Para o processo eleitoral, o tribunal ele celebra parcerias. Quais são as parcerias com outras entidades para fazer, para ter um controle maior desse processo? Sim, ele faz parceria com vários setores da sociedade. Então, a gente sempre tem muita parceria com as associações de moradores, a associação comercial dos municípios, né, com as igrejas, com os sindicatos. Então, todos esses, né, eles colaboram, cada um no seu espaço, para que esse processo eleitoral, então, possa transcorrer, né, de uma maneira mais justa e igualitária para todos. Quais vão ser as parcerias do tribunal para garantir que tudo transcorra tranquilamente? O Tribunal Regional Eleitoral e a Procuradoria Regional Eleitoral estão estabelecendo em cada município um contato direto com os promotores eleitorais e com os juízes eleitorais para que possam fiscalizar e coibir atitudes que antecipem a propaganda eleitoral. Então, a fiscalização vai ser feita, uma fiscalização rigorosa, metódica, pelos promotores eleitorais e também pela sociedade civil. Nós já tivemos em outras eleições, né, grande parte da população envolvida nessa fiscalização, porque a maioria das representações, a maioria das ações que foram ajuizadas nas eleições passadas se originaram de denúncia de pessoas, de cidadãos que se sentiram, né, na obrigação e se sentiram também participantes desse processo. Então, a ajuda da sociedade civil é muito importante, porque é o eleitor ali na sua cidade, no seu bairro, que conhece, que está no dia a dia em contato com os candidatos. Então, se houver algum indício de irregularidade, de propaganda antecipada, de corrupção, de compra de votos, de oferecimento de qualquer vantagem, esta pessoa tem a obrigação, como cidadão, de denunciar isso junto à promotoria eleitoral. Cada cidade tem um promotor eleitoral e, neste caso, o promotor vai tomar as medidas necessárias para cessar essa ação, que é uma ação criminosa. Quais são os crimes mais comuns nessa época? Pré-campanha, né? Sim, o crime mais comum é a antecipação da propaganda, a propaganda eleitoral antecipada, onde os candidatos tentam colocar o seu nome aos eleitores antes do prazo estabelecido pela lei. Então, na maioria das cidades, o que a gente tem, e é uma orientação que a Procuradoria Regional Eleitoral já está transmitindo aos promotores eleitorais, que se coíba todo e qualquer tipo de propaganda de antecipação da campanha. Porque aquele candidato que quer colocar o seu nome para o eleitor, mesmo que de forma subliminar, mesmo que de forma disfarçada, ele será, então, nesse caso, né, chamado pelo promotor eleitoral para explicar. E se realmente houver a constatação, ele pode ser multado, além da retirada da propaganda, uma multa de até R$5.000. Então, neste caso, todos têm que começar, todos têm que ter um início de campanha igual, no mesmo prazo, depois
dos partidos escolherem os candidatos. Então, não se pode antecipar, seja através de mídias, seja através de contato pessoal com o eleitor, ou mesmo através de propagandas como adesivos em carros, outdoors, muros pintados e outras formas de levar ao eleitor o nome de um eventual candidato. Como o Tribunal da Paraíba avalia a mini-reforma? Olha, essa mini-reforma ela vai trazer muitas vantagens, né, e muitos ganhos para os eleitores em geral. O que a gente tem receio é de que essa mini-reforma trate de questões que não afetam o fundo, aquilo que é mais necessário para o processo eleitoral, como a questão do financiamento das campanhas, como o caso da reeleição, como o caso do afastamento, né, do administrador do cargo para concorrer. Então, todos esses pontos são pontos importantes que a gente espera que, se essa mini-reforma for aprovada ainda este ano, ela já valerá para as eleições do ano que vem. Então, o que a gente espera é que os congressistas possam ter um senso político, ter uma noção de cidadania e aprovarem essas reformas que serão muito importantes ainda esse ano para poder ser usado já no ano que vem. Das mudanças que foram aprovadas em 2013, quais as que entram em vigor nesta eleição? Olha, em 2013, o que é mais importante vai ser a questão da impugnação das candidaturas pela lei da ficha limpa. Esse vai ser mais importante que todos aqueles candidatos, né, que eventualmente queiram disputar as próximas eleições, eles vão ter analisado, então, o seu pedido para avaliar se eles têm o que a gente chama da ficha limpa, tem a sua candidatura propícia, a sua candidatura que possa ser, então, a sua candidatura aprovada para a eleição. Então, o mais importante nesse ano agora, na próxima eleição, será a questão da ficha limpa. Qual a dica que o tribunal passa para os pré-candidatos, para que eles não tenham problemas na hora de concorrer a um cargo? Olha, os candidatos eles têm que sempre avaliar a sua situação eleitoral, porque muitos desses candidatos já foram candidatos em outras eleições, então tem que verificar se as suas contas foram aprovadas, que a sua situação política propícia à sua candidatura, porque muitos desses candidatos às vezes querem fazer a transferência do seu título, então tem que observar não só os candidatos, que é uma outra orientação que a gente dá, mas o próprio cidadão, se quiser transferir o seu título, procure o quanto antes o cartório eleitoral da sua cidade, veja os documentos que são necessários, veja a questão do prazo, para não deixar para a última hora, porque senão pode perder aí a oportunidade de votar. Como vai ser a eleição com relação ao voto biométrico? Olha, na eleição do próximo ano de 2016, mais 80 municípios aqui do estado da Paraíba terão já a votação biométrica. Ou seja, em 80 municípios está havendo o cadastramento dos eleitores no sistema da biometria. Então, todo eleitor deve procurar, quanto antes, o cartório eleitoral da sua cidade, né, e verificar se no seu município está havendo a biometria, porque o TSE está fazendo esse processo em todos os estados e na Paraíba nós teremos até março pelo menos 80% dos eleitores cadastrados no sistema da biometria. Se o eleitor não se cadastrar, ele terá o seu título de eleitor cancelado, ou seja, ele não poderá votar nas próximas eleições, na eleição de 2016. Então, esse é um alerta que a gente faz para que o eleitor busque no cartório eleitoral da sua cidade a informação sobre a biometria, os documentos necessários, os horários e o prazo para o encerramento desse sistema. Porque se ele não se cadastrar, ele terá o título cancelado e não poderá votar nas próximas eleições.